meus amigos no Brasil e em todos os lugares. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon, hoje, dia 23 de fevereiro de 2021, dia 11 de Adar de 5.781. Depois de amanhã, dia 25, comemoramos Purim, a alegre festa judaica que comemora a mudança do édito real na Pérsia, que salvou os judeus da morte e condenou o grão-vizir Aman, que trabalhava para o rei Ahasverosh, cujo nome em português é Artaxerxes ou Xerxes I, que era casado com Esther. Esther era uma órfã que foi criada por seu tio Mordecai. Alegrem-se todos em Purim, evitem excessos, principalmente cuidem muito de não exagerarem na ingestão de álcool. E vamos às notícias que hoje são bastante interessantes. Disputa religiosa entre muçulmano cego e dono de restaurante árabe chega às cortes de Israel. Israel começa a vacinar 100 mil palestinos. O Irã utiliza containers em nome da DHL e da ONU para esconder foguetes na Síria. O primeiro nanosatélite israelense já está no espaço. Bomba, realmente bomba. Abu Mazen afirma que Hamas aceita um Estado palestino nas fronteiras de 1967. A seleção israelense de basquete se qualifica para a disputa da Liga Europeia e, finalmente, as praias de Israel sofrem a maior contaminação ecológica da sua história. Uma inesperada disputa religiosa entre praticantes do islamismo chega às cortes de Israel. A disputa refere-se a um homem árabe cego que depende do seu cão-guia e foi a um restaurante que é de propriedade de um árabe muçulmano. O proprietário do restaurante proibiu a entrada do cão, alegando motivos religiosos. Mas o senhor cego insistiu que a lei da Sharia permite a um cego ter um cachorro. Já o dono do restaurante insistia que o Corão considera o cachorro um animal impuro e nojento. O especialista em lei islâmica, Dr. Ihab Sharif, apresentou sua opinião a um tribunal de magistrados na cidade de Natânia, em nome da Comissão de Igualdade de Direito para Pessoas com Deficiências, e afirmou que a lei islâmica Sharia tem uma visão positiva dos cães-guias. Um cão-guia é uma necessidade vital para uma pessoa cega e, portanto, segundo ele, a Sharia permite a um cego ter tal cão. Por sua parte, o dono do restaurante, que se diz islâmico religioso, alega não poder receber um animal impuro e nojento em seu estabelecimento. O caso foi levado a uma corte em Natânia, que deverá julgar o caso ao longo das próximas semanas. Israel anunciou ter chegado a um acordo com a autoridade palestina, pelo qual começou a vacinar 100 mil palestinos que vêm diariamente trabalhar em Israel cruzando a fronteira. Os acordos de Oslo, firmados entre Israel e a autoridade palestina em 2005, definem que toda a responsabilidade de vacinação, bem como a compra de vacinas, cabem à autoridade palestina. Apesar disso, Israel já tinha fornecido 5 mil doses para vacinar o corpo médico da autoridade palestina e agora estendeu a vacinação a 100 mil palestinos. Foi montado um posto da Magen David Adom, que é a equivalente israelense à Cruz Vermelha Internacional, nas áreas de fronteira com a autoridade palestina, para aumentar a velocidade de vacinação dos palestinos, bem como de cidadãos israelenses que optaram por viver na área da Palestina, na sua grande maioria islâmicos israelenses, casados com palestinos que vivem do lado de lá da fronteira. A Universidade de Tel Aviv lançou o Tau SAT-1, um nanosatélite totalmente desenhado e construído e testado pelos estudantes da Universidade de Tel Aviv, que subiu ao espaço às 19h36 do último sábado. O nanosatélite, de apenas 10 por 10 por 30 centímetros, vai circundar a Terra a uma velocidade de 27.600 km por hora, passando por sobre Israel 4 vezes ao dia. Durante sua passagem, ele enviará dados sobre a radiação no espaço para que sejam desenvolvidos equipamentos de proteção
tanto para os humanos como para os equipamentos eletrônicos que são altamente atacados pela radiação espacial. Para receber os dados do nanosatélite, foi criada uma central sob o teto da Universidade de Tel Aviv e o Dr. Ofer Amrani, que é o chefe do departamento de satélites miniaturas na Universidade de Tel Aviv, disse que em um futuro muito próximo, qualquer cidadão poderá utilizar nanosatélites para fazer pesquisas espaciais. Os pesquisadores da Universidade de Tel Aviv já estão trabalhando no tal SAT-2, pois o programa será continuado, disse o professor Amrani. O representante da autoridade palestina mandou uma carta ao governo Biden, no qual se compromete, em nome de todas as diferentes facções palestinas, incluindo o Hamas, de que o país palestino se estabelecerá apenas nas fronteiras de 1967. Segundo o relato, que foi publicado ontem à noite no site palestino Amad, esta carta foi enviada em nome de todas as facções palestinas e não somente da Fatah. O site também publicou um facsímile da própria carta, na qual há uma declaração de todas as facções palestinas que se comprometem com a passagem pacífica do poder a quem vencer as eleições palestinas marcadas para os meses de maio, junho e julho próximos. As praias de Israel sofreram a maior contaminação da sua história. Apesar de que ainda não é público qual é a origem, uma vez que existe uma censura sobre quaisquer informações, especula-se que algum navio, passando a pouco mais de 30 milhas da costa israelense, tenha despejado uma altíssima quantidade de petróleo ou de algum outro líquido derivado do petróleo que se transformou em contato com a água em alcatrão e atingiu as praias israelenses. As praias estão contaminadas desde o norte, na região de Nahariya, até o sul, na região de Ashdod e Ashkelon, ou seja, praticamente toda a costa do mar Mediterrâneo que banha Israel. Em algumas cidades, a contaminação é tão forte que as prefeituras pedem que não se cheguem à rua da praia, principalmente com crianças, em função da alta toxicidade deste alcatrão. Por outro lado, milhares de voluntários vêm trabalhando em todas as praias para recolher o alcatrão antes que o mesmo permeie e atinja os lençóis subterrâneos, o que seria uma dramática situação para essa importante fonte de água aqui no país. A Mekorot, que é responsável pela qualidade da água em Israel, afirma que a água dessalinizada não está contaminada, uma vez que ela é retirada de profundidades bastante grandes no mar, a mais de 3 quilômetros da costa israelense, e que estão monitorando a cada meia hora a qualidade de água para garantir de que não há problema. Há que se lembrar que a esmagadora maioria dos israelenses utilizam água dessalinizada do mar, uma vez que as fontes de água doce em Israel são muito poucas. E para finalizar, amigos, após a maravilhosa campanha nas preliminares, a seleção de basquete de Israel se qualificou com antecedência para a disputa da Copa Europeia de Seleções de Basquete. Foram 5 vitórias consecutivas e uma única derrota num jogo sem maior importância, pois foi disputado já depois da equipe classificada. Desejamos boa sorte à equipe israelense neste campeonato de 2021. Amigos, por hoje é o que tínhamos a dizer a vocês. A campanha eleitoral em Israel vai esquentando. Semana que vem seguramente teremos novidades, uma vez que partidos que se encontram bastante próximo à linha de 3,25%, que é o mínimo necessário para estarem dentro do parlamento, poderão desistir da sua campanha para não prejudicar principalmente a área esquerda da política israelense, centro e esquerda da política israelense, que hoje, como já mencionamos em noticiários anteriores, é a mais dividida. Eu gostaria de convidar você, meu amigo, para
ouvir hoje a entrevista que darei ao jornalista Ronaldo Gomlewski através do seu Instagram, @Reinaldo Gomlewski. A entrevista deverá ocorrer, se Deus quiser, às 6 horas da tarde, horário do Brasil, 11 horas da noite, horário de Israel, e deverá ter algo em torno de 55 minutos. Falaremos sobre notícias, atualidades e o que vem ocorrendo aqui em Israel, um pouco mais longo do que o fazemos aqui no noticiário. Espero por vocês. Amigos, por hora é o que eu tinha a lhes dizer. Antes de finalizar, quero lembrar mais uma vez, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse noticiário, é extremamente importante para mim. Muito obrigado, um grande abraço e nos encontraremos, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá!